Leitura bíblica anual em ordem cronológica, dia 6 da semana 12. Josué 5. Todos os reis amorreus do lado oeste do rio Jordão e todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo ficaram sabendo que o Senhor havia secado o Jordão para o povo de Israel passar. E como o povo de Israel estava chegando, eles ficaram com medo e perderam toda a coragem. O Senhor Deus disse a Josué: prepare algumas facas de pedra e faça uma segunda cerimônia de circuncisão no meio do povo. Josué fez as facas e circuncidou os israelitas no monte da circuncisão. Ele fez isso porque todos os homens que tinham idade para guerrear quando saíram do Egito haviam morrido pelo caminho no deserto. Todos os homens que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas isso não foi feito com nenhum dos que nasceram durante a viagem pelo deserto. O povo de Israel havia andado 40 anos pelo deserto. Durante esse tempo, todos os homens que saíram do Egito em idade de guerrear tinham morrido porque haviam desobedecido a Deus, o Senhor. Deus tinha dito que não ia deixá-los ver a terra boa e rica que ele havia jurado dar aos seus antepassados. Mas os filhos que tomaram o lugar dos pais não haviam sido circuncidados durante a viagem pelo deserto. Esta foi a nova geração que Josué circuncidou. A nação inteira ficou acampada até que sararam todos os que foram circuncidados. E o Senhor disse a Josué: hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal. E esse nome continua até hoje. Os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície em volta da cidade de Jericó, e ali comemoraram a Páscoa na noite do dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte, comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. Josué estava perto da cidade de Jericó. De repente, viu um homem com uma espada na mão parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou: você é do nosso exército ou é inimigo? Não sou, nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou, e disse: estou às suas ordens, meu senhor. O que quer que eu faça? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu. Josué 6. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse: carreguem a arca da aliança e na frente fiquem 7 sacerdotes levando cornetas. E disse ao povo: comecem a marchar em volta da cidade e que os sacerdotes marchem na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam cornetas e um grupo de guardas seguia a arca.
Durante esse tempo, as cornetas tocavam, mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar, nem fazer barulho, até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a Arca da Aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a arca. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles e um grupo de guardas seguia a arca. As cornetas não paravam de tocar. No segundo dia, marcharam de novo, uma vez em volta da cidade, e voltaram ao acampamento. E fizeram isso durante 6 dias. No sétimo dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram 7 voltas em redor da cidade. Na sétima volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora! O Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída, junto com tudo o que há nela, como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram, e mataram com as suas espadas todos que estavam na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos. Também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. Depois, Josué disse aos 2 homens que haviam servido como espiões: entre na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e as puseram do lado de fora do acampamento israelita. Então incendiaram a cidade e queimaram tudo o que havia nela, menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou que Raabe a prostituta e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. Os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo: quem tentar construir de novo esta cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço. Assim o Senhor Deus esteve com Josué, e a fama de Josué se espalhou por todo o país. Josué 7. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi e descendente de Zera, da tribo de Judá. Josué enviou alguns homens da cidade de Jericó até Ai, cidade que fica a leste de Betel, perto de Bet-Avém. Ele mandou que fossem ver a terra. Eles foram e examinaram bem a cidade. Então voltaram e deram a Josué o seguinte relatório: não é preciso que todo mundo vá. Mande só 2 ou 3 mil homens atacarem Ai, porque existe pouca gente lá. Assim foram mais ou menos 3 mil. Porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem e mataram os 36.
E eles perseguiram os israelitas desde o portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os israelitas de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde e fizeram como ele. Também jogaram terra na cabeça, para mostrar que estavam tristes. E Josué disse: Ó Senhor meu Deus, afinal de contas, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregares aos amorreus e eles nos matarem? Por que não ficamos do outro lado do Jordão? Senhor, peço desculpas, mas já que Israel fugiu do inimigo, o que posso dizer? Os cananeus e todos os outros moradores dessa terra vão saber disso. Eles nos cercarão e nos matarão a todos. E neste caso, o que farás em favor do teu grande nome? O Senhor Deus respondeu a Josué: Levante-se, por que é que você está aí desse jeito, com a cara no chão? O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, Senhor, o Deus de Israel, digo isto: Israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. Amanhã vocês se apresentarão, tribo por tribo, e haverá sorteio. A tribo que eu indicar virá à frente, grupo de famílias por grupo de famílias. Aí o grupo de famílias que eu indicar virá à frente, família por família. Finalmente, a família que eu indicar virá à frente, homem por homem. Então, aquele que o sorteio indicar que ficou com essas coisas será queimado. Ele, a sua família e tudo o que possui. O que esse homem fez foi terrível. Ele quebrou a aliança que o meu povo fez comigo. Então Josué se levantou de madrugada e fez o povo de Israel se apresentar, tribo por tribo. O sorteio indicou a tribo de Judá. Em seguida, mandou que se apresentassem os grupos de famílias da tribo de Judá, e o grupo de Zera foi indicado. Aí chamou o grupo de Zera, família por família, e a família de Zabdi foi indicada. Finalmente chamou a família de Zabdi, homem por homem, e Acã foi indicado. Acã era filho de Carmi, descendente de Zabdi, descendente de Zera, da tribo de Judá. E Josué disse a Acã: Agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez, não procure esconder nada. Acã respondeu: Sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por baixo. Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca, e eles de fato acharam as coisas enterradas e a prata por baixo. Tiraram as coisas da barraca e levaram a Josué e a todos os israelitas, e puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Aí Josué e todo o povo pegaram Acã, a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, os seus bois, jumentos, ovelhas, a sua barraca e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale da desgraça. E Josué disse: Por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida, o povo todo matou Acã pedradas.
Eles apedrejaram e queimaram sua família e tudo o que ele tinha, e puseram em cima dele um montão de pedras que está naquele lugar até agora. É por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. Josué 8. O Senhor Deus disse a Josué: Não tenha medo, seja corajoso. Marche com todos os seus soldados contra a cidade de Ai. Eu farei com que derrotem o rei de lá. O povo de Ai, a sua cidade, as suas terras serão de vocês. Vocês vão fazer com essa cidade o que fizeram com Jericó. Mas desta vez, todos os objetos de gado vão ficar para vocês. Preparem-se para atacar a cidade de surpresa e por trás. Então Josué e todos os soldados se prepararam para marchar contra Ai. Ele escolheu 30.000 homens corajosos e os enviou de noite, com estas ordens: escondam-se do outro lado da cidade, não fiquem muito longe e estejam prontos para atacar. Eu e os meus soldados vamos avançar na direção da cidade. Quando os soldados de Ai saírem contra nós, vamos fugir como na primeira vez. Eles vão sair atrás de nós, afastando-se da cidade, vão pensar que estamos fugindo deles como na primeira vez. Então vocês sairão dos esconderijos e tomarão a cidade. O Senhor nosso Deus entregará Ai a vocês. Depois que tomarem a cidade, ponham fogo nela, como o Senhor mandou. São estas as minhas ordens. Assim Josué enviou os soldados e eles foram se esconder a oeste de Ai, entre Ai e Betel, mas Josué passou a noite no acampamento. Levantou-se de madrugada e reuniu os soldados. Ele e os líderes de Israel marcharam na frente do povo na direção de Ai. Os soldados que iam com Josué marcharam na direção do portão principal da cidade e acamparam no lado norte. Havia um vale entre eles e Ai. Josué reuniu uns 5.000 homens e os pôs em esconderijos a oeste, entre Ai e Betel. Os soldados estavam colocados assim para a batalha: o acampamento principal ao norte da cidade e os outros a oeste, e Josué passou a noite no vale. O rei de Ai agiu depressa quando viu os israelitas. Ele e todos os seus soldados saíram de madrugada e foram lutar contra os israelitas no mesmo lugar de antes, em frente do Vale do Jordão. Ele não sabia que ia ser atacado por trás. Josué e os seus soldados fingiram que estavam sendo derrotados e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai tinham sido convocados para ir atrás dos israelitas, e enquanto perseguiam Josué, iam se afastando cada vez mais da cidade. Todos os homens de Ai saíram atrás dos israelitas e a cidade ficou aberta, sem ninguém para defendê-la. Então o Senhor disse a Josué: Aponte a sua lança na direção de Ai, pois vou dar esta cidade a você. E José obedeceu. Quando ele levantou a mão, os homens que estavam escondidos se levantaram depressa, correram, tomaram a cidade e, em seguida, puseram fogo nela. Quando os homens de Ai olharam para trás, viram a fumaça que subia para o céu. Porém, não puderam fugir para lado nenhum, porque os israelitas que haviam corrido para o deserto deram meia volta e os atacaram. Josué e os seus soldados viram que os outros tinham tomado a cidade e posto fogo nela. Então deram meia volta e começaram a matar os homens de Ai. Os israelitas que estavam na cidade também saíram para atacar os homens de Ai. Esses homens foram completamente cercados e mortos pelos israelitas. Só ficou vivo o rei de Ai, que foi preso e levado a Josué. Os israelitas mataram todos os inimigos em campo aberto, no deserto, onde haviam sido perseguidos. Depois voltaram para Ai e mataram os que estavam lá. Nesse dia foram mortos todos os moradores de Ai, 12.000 pessoas. Josué continuou a apontar a lança na direção de Ai e não abaixou até que todas as pessoas da cidade foram mortas. Os israelitas ficaram com as coisas que pegaram na cidade, como o Senhor havia ordenado que Josué fizesse. Josué incendiou Ai e virou um montão de ruínas para sempre, como se pode ver até hoje.
Ele enforcou o rei de Ai numa árvore e o deixou ali até de tarde. Ao pôr do sol, mandou que tirassem o corpo e o jogassem no portão de entrada da cidade e o cobriram com um montão de pedras que está naquele lugar até hoje. Nessa ocasião, Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Ele seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, tinha dado aos israelitas, como está escrito na lei de Moisés. Faça um altar de pedras brutas que não foram cortadas com ferramentas. Sobre esse altar, apresentem ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. Ali na frente do povo, Josué copiou em pedras a lei que Moisés tinha escrito. E todos os israelitas, com seus líderes, autoridades e juízes, e também todos os estrangeiros que viviam no meio deles, ficaram de um lado e de outro da Arca da Aliança, e outros ficaram de frente para os sacerdotes levitas que carregavam a arca. Metade do povo ficou em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal. Moisés, servo do Senhor, tinha dado ordem para o povo se colocar nessa posição na hora de receber a bênção. Então Josué leu em voz alta toda a lei, com as bênçãos e as maldições, como estão escritas no livro da lei. Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué para toda a multidão de Israel e para as mulheres, crianças e estrangeiros que viviam entre eles. Nenhuma palavra deixou de ser lida.